Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Obrigada por estar conosco. Eu realmente espero que você esteja pronto para estudar a Palavra de Deus, porque é isso que vamos fazer. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 12 de Romanos. Sabe, eu fico continuamente maravilhada com quantas lições diferentes nós podemos encontrar em um único capítulo da Palavra de Deus. E é por isso que eu tenho dito muito ultimamente, acho que é tão importante que aprendamos a estudar e não apenas a ler. Embora a leitura seja excelente, faça sempre que você tiver oportunidade, mas às vezes eu acho que nós passamos pelas coisas quando nós as lemos e então quem iria imaginar que há tantas lições num só capítulo, somente tirando o tempo e diminuindo a velocidade? Eu acho interessante até mesmo pegar um bloco de notas e quando você estiver lendo o capítulo da Bíblia, então anotar as diferentes coisas que você sente que aprendeu. Agora, alguns fatos interessantes sobre o livro de Romanos. O livro inteiro de Romanos, os primeiros 8 capítulos, fala sobre quem somos em Cristo. E essa parece ser a maneira como Paulo escreve especialmente muitas dessas epístolas. Então, em Romanos, a primeira parte do livro será saber quem somos em Cristo, porque isso é muito importante, é um pouco como a base para todo o resto. E depois, na segunda metade do livro, vai tratar sobre, diante da luz de quem somos, como nós devemos viver nossa vida diária. E então, o capítulo 12 começa com algumas dessas instruções sobre como viver. Este é um ponto muito importante. Eu gosto disso. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo durante uma de suas viagens. E ele, na verdade, não foi quem entregou a carta. Ele a enviou pelas mãos de uma mulher. O que eu acho interessante, especialmente naqueles dias, sabe? Porque as mulheres não eram vistas da forma como elas são hoje em dia. Nós fizemos muito progresso. Mas ela era uma diaconisa na igreja primitiva, então ela levou a carta escrita por Paulo para a centúria, é o que dizem, e então a partir daí foi lida para todas as igrejas. E assim, esta carta foi escrita para crentes judeus e gentios. Romanos capítulo 12, verso 1. Apelo, portanto, a vocês, irmãos, e rogo-lhes em vista de toda a misericórdia de Deus, que façam uma dedicação decisiva de seus corpos, apresentando todos os seus membros e faculdades como um sacrifício vivo, santo, devotado, consagrado e agradável a Deus. Este é seu culto razoável, racional, inteligente e culto espiritual? Tudo bem, então, essas são pessoas que foram ensinadas nos sacrifícios da antiga aliança. E, por sinal, quando você estuda sobre isso, pode ser muito cansativo ler tudo o que eles realmente deveriam fazer apenas para, vamos dizer, estarem ok em seu relacionamento com Deus. E você deve lembrar que o pecado nunca foi completamente removido ou lavado, só estava coberto pelos sacrifícios da antiga aliança. Então, muito da linguagem do Novo Testamento, nós provavelmente não entendemos com eles porque nós não vivemos sobre aquilo que eles viviam. Então, quando ele diz agora eu quero que vocês sacrifiquem os seus corpos, como sacrifício vivo, eles estavam acostumados a sacrifícios mortos. Agora não mais sacrifícios mortos, não mais sacrifícios de animais. Agora Deus quer você. Então Paulo diz, ele vive em você e agora ele quer trabalhar através de você. Então quando ele diz que ele quer que apresentemos todos os nossos membros e faculdades como um sacrifício vivo, olhe para isso dessa forma. Seus olhos, seus ouvidos, sua boca. Meu Deus, se tivéssemos uma boca dedicada ao serviço de Deus, não seria incrível? A mente, então, apresentando tudo aquilo que nós somos, e acho que é bom fazer isso diariamente. Deus, eu apresento tudo que eu sou hoje para você. Use meus olhos, use minha boca, use minha mente, minhas mãos, os meus pés. Eu estou aqui para você, tudo que você puder fazer através de mim, eu quero que você faça. E eu acho que é bom a gente se lembrar dessas coisas, porque podemos pular da cama pela manhã e começar a seguir nossa vidinha, fazer as coisas que nós fazemos e esquecemos totalmente de que representamos a Deus em todos os lugares que nós vamos. E ele diz, e por sinal, eu não estou pedindo demais. Esta é uma maneira razoável, racional e inteligente de agora adorarmos a Deus. Número 2, versículo 2. Não se amoldem a este mundo, esta era, formado e adaptado a externos e superficiais costumes, mas sejam transformados
mudados pela total renovação de sua mente, por seus novos ideais e sua nova atitude, para que possam provar por si mesmos a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus e o que é bom, aceitável e perfeito à sua vista para vocês. Então, estamos no mundo, mas Paulo constantemente nos adverte: certifiquem-se de não se tornarem como o mundo. Não se amoldem ao mundo. Não deixem o mundo ao seu redor determinar seu comportamento ou como você deve viver, mas certifique-se de que haja um trabalho interno e você deixe Deus mudar você por dentro, porque se o nosso coração estiver certo, e aqui, neste caso, a nossa mente faz parte do coração, se o que está em nós estiver certo, aquilo que vier de nós também vai estar certo. E eu acho que todos nós reconhecemos que é muito fácil, sabe, ficar preso nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e talvez nos tornarmos um pouco mais como o mundo do que nós devemos. E eu disse a um grupo que eu estava ensinando no fim de semana passado, eu disse: temos que ter muito cuidado na igreja hoje para não virmos esperando apenas diversão. Sabe, muitos dos cultos nas nossas igrejas podem tornar-se algo desse jeito, e nós temos que ter muito cuidado na hora de irmos à igreja para querermos que Deus renove a nossa mente. E não se preocupe se algo que o ministro disser talvez confronte um pouco o seu comportamento, você sente que talvez isso corrija um pouco. Nós não vamos apenas para nos divertir e nos sentir bem com relação a nós mesmos, nós vamos nos certificar de que nossas vidas permaneçam no caminho certo. Mas essa coisa sobre a mente, é claro, eu ensino muito sobre a renovação da mente, e esta escritura em particular é muito interessante para mim, porque ela diz: Deus tem uma boa vontade para a sua vida, um plano perfeito para a sua vida. E a única maneira de você ver ou provar isso é se você aprender a pensar do jeito que Deus pensa. Veja, não importa o que é verdade para nós legalmente e o que foi comprado e pago com o sangue de Cristo, se nós não concordarmos com isso em nosso pensamento e na nossa crença, isso nunca vai se tornar uma realidade para nós. Então, esta é realmente uma das grandes coisas que eu penso que, como crentes, nós devemos realmente nos certificar de perguntar a Deus para nos ajudar a nos mantermos informados se eu estou acreditando no que o mundo acredita. Sabe, eu estou acreditando no que os meus amigos acreditam? Ou eu realmente acredito na palavra de Deus? Sabe, crer nos leva ao descanso de Deus e também nos ajuda a levar a cabo o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, versículo 3. Pela graça de Deus que foi dada a mim, disse Paulo, eu digo a todos vocês, para não estimarem e pensarem de si mesmos mais do que deveriam. Agora vejam, já estamos na terceira lição. E temos tudo isso apenas no verso 3, e eu poderia pegar cada um desses e provavelmente fazer um ensino inteiro de 1 hora sobre cada um. É por isso que é importante realmente desacelerar. Não apenas... vamos parar de pensar que quanto mais nós fazemos, melhor isso é. Porque às vezes menos é mais. Sabe, nós nem sempre precisamos ir mais longe. Muitas vezes nós precisamos apenas nos aprofundar. Amém? Então, ele diz assim... Não pensem de si mesmos mais do que deveriam. Não tenham uma opinião exagerada sobre sua própria importância. E eu gosto da maneira como Paulo aborda isso. Ele diz, eu te aviso pela graça de Deus. Em outras palavras, ele está abordando esse assunto para corrigi-los com uma atitude de humildade, dizendo, eu só sou qualificado para dar isso a vocês porque foi para isso que Deus me chamou e me deu a graça de fazer. Então ele nem sequer está falando, ei, sabe, eu aviso a vocês porque, sabe, eu tenho tudo isso. Ele está apenas dizendo, tenha cuidado para não ter uma atitude de se achar melhor do que as outras pessoas. Então nós podemos perguntar, bem, como eu poderia reconhecer quando me acho melhor do que outras pessoas? Bem, número 1, somos rápidos em julgar, rápidos em criticar. E então esse é um dos primeiros sintomas de uma atitude arrogante e orgulhosa. É pensar que nós sabemos tudo, e que tudo que nós fazemos é certo e que todos devem fazer como fazemos. Então, a humildade também é algo sobre o qual nós precisamos orar regularmente e nós precisamos perceber que é algo em que vamos ser testados regularmente. Amém? Amém. Jesus veio como um humilde servo e a Bíblia diz que nós devemos ter a mesma atitude que ele teve.
Pois pela graça de Deus dada a mim, eu digo a todos vocês para não estimarem e pensarem de si mesmos mais do que deveriam. Não tenham uma opinião exagerada de sua própria importância, mas classifiquem sua habilidade com equilibrado julgamento, cada um segundo a medida de fé atribuída por Deus a ele. Então ele continua e começa a escrever versos agora sobre como nós somos diferentes. E uma das razões pelas quais não podemos deixar de ter uma atitude humilde em nosso relacionamento uns com os outros é porque, se houver até mesmo uma sugestão de orgulho, nós ficamos irritados com as pessoas quando elas não são fortes como nós somos fortes. E nós temos a tendência de julgá-las se elas não podem fazer o que nós podemos fazer. E o que estamos fazendo é que estamos esquecendo que só podemos fazer isso porque Deus nos deu a graça de fazê-lo. Então, tudo em que você é bom, qualquer coisa no que você é bom, você precisa perceber que é um dom da graça de Deus e você só é bom nisso porque Deus permitiu a você ser bom nisso. Agora sim, nós melhoramos as coisas enquanto as praticamos e aprendemos e assim por diante, mas o que é interessante é que um cantor realmente bom, uma pessoa que foi dotada por Deus com uma voz fenomenal, ela nunca poderia pensar em criticar alguém que não pudesse cantar. Nunca poderia dizer, por que você não consegue cantar como eu? E você sabe aquilo que você tem ou o que você não tem? Mas, no entanto, agora vamos dizer que alguém aprende mais devagar do que você aprende e você tem esse ótimo cérebro que Deus lhe deu e você aprende tudo muito rápido e aprender é realmente fácil para você. Então, se não tivermos cuidado, se tivermos uma atitude arrogante, nós podemos nos tornar realmente impacientes com outras pessoas que não entendem tão rápido quanto nós. E assim, então, aparece a atitude, bem, qual é o seu problema? O que há de errado com você? E então podemos começar a julgar e criticar, em vez de perceber, ei, isso é fácil para mim, porque Deus permitiu a mim poder fazer isso. Agora, obviamente, há momentos em que as pessoas precisam ser corrigidas e precisam subir mais alto, mas nós precisamos realmente perceber que todos nós somos diferentes e que todos nós temos diferentes habilidades. Por esta razão, todos precisamos uns dos outros. Nenhum de nós tem tudo. Amém? Não há ninguém que possa fazer tudo, e ninguém sabe tudo, e ninguém consegue tudo, e a gente gostaria de saber tudo porque não teríamos que depender de ninguém. E sabe, quando eu comecei a fazer minhas conferências e reuniões, quero dizer, eu adoraria poder ter tocado instrumento, ter uma voz maravilhosa, sabe, talvez ter tocado violão e depois corrido e tocado um pouco de piano e depois corrido e tocado bateria e depois fazer os solos. Eu adoraria isso porque realmente na minha pessoa natural eu sou muito independente, mas Deus nos deixa em uma posição em que nós temos que depender uns dos outros, para que nenhum de nós pense que não precisamos de outras pessoas. Assim, no verso 4, pois como em um corpo físico temos muitas partes, órgãos e membros, todas essas partes não têm a mesma função ou o mesmo uso? E é realmente bom parar e sentar por um tempo e pensar. Meus olhos não fazem o que minhas mãos fazem? Minhas mãos não fazem o que os meus pés fazem? Então vamos apenas exagerar isso por um minuto e vamos pensar sobre a inveja que existe entre as pessoas porque você pode fazer algo que eu não posso fazer. Eu tenho inveja de você porque eu não posso fazer isso. Eu vou dar um exemplo que usei algumas vezes. Isso parece provar o meu ponto de vista. Agora, a minha mão consegue usar anéis, mas meus olhos só conseguem olhar para eles. Meus dedos nem conseguem ver meus anéis. Eles nunca têm a alegria de ver as joias que estão neles, mas os meus olhos conseguem vê-las. E sabe, às vezes eu meio que penso, sim. Bom, tudo corresponde, estamos bem? Ok, digamos que os meus olhos ficaram com inveja e disseram, bem, eu estou cansado de apenas olhar para os anéis. Eu quero meu próprio anel. Eu quero usar um anel. Agora, e se Deus dissesse, tudo bem, querido, eu vou te dar o que você quer. Então, agora o olho tem seu próprio anel. Bem, isso é bom, é certo que agora, veja, o olho ficou incapacitado de fazer o que deveria estar fazendo, que é dar direção ao corpo. E honesta e verdadeiramente, eu penso às vezes, como crentes em Cristo, todos tentando funcionar juntos como um grupo, acho que é um pouco como somos às vezes, sabe? E isso parece tão tolo. Eu quero que você tenha. E, na verdade,
Isso nem me faria bem se eu tivesse o que você tem, porque Deus não equipou-me nem me habilitou para isso. As pessoas olham para algo e dizem, bem, eu gostaria de ter um ministério como esse, ou eu gostaria de estar no comando desse departamento. Honestamente, você realmente não deveria. Porque se você tivesse isso e você não tivesse a graça de Deus em você para lidar com isso, isso absolutamente o esmagaria e o destruiria. Então, nós precisamos apreciar os dons de outras pessoas e não ficar com inveja delas. E assim, então, sabe, por vários versos ele fala sobre isso, e eu vou me esforçar para passar um pouco mais disso para você. Eu vou seguir em frente. Vejamos o verso 11. Nunca lhes falte o zelo e o empenho sincero. Sejam fervorosos e ardentes no espírito, servindo ao Senhor. Então, adivinhe, quer saber? Nós realmente devemos ser entusiasmados com o fato de sermos crentes. E eu vou dizer, uma vez que a maioria de vocês trabalha aqui, que você deve estar entusiasmado com o maravilhoso trabalho que você tem no Ministério Joyce Meyer todos os dias, porque, sabe, você poderia estar trabalhando em algum lugar onde alguém fica falando palavrão o tempo todo e fofocando sobre você pelas costas. Então, veja, quando nós percebemos o que nós temos e permanecemos agradecidos pelo que nós temos, isso é um grande passo para sermos realmente felizes. Então, sermos entusiasmados, é muito fácil começar a não dar valor às nossas bênçãos, não é? E até a nos queixar e murmurar das bênçãos que nós temos. Nós imploramos a Deus que nos dê uma casa maior, e então, quando Ele dá, reclamamos porque precisamos limpá-la. E assim, nós precisamos ser entusiasmados. Verso 12, alegrem-se na esperança. Sejam firmes e pacientes na tribulação. Você deve estar feliz por eu não ter muito tempo para falar sobre isso hoje. E constantes na oração. Eu digo sempre, mas vou dizer novamente, vamos aprender a orar ao longo do dia. Em outras palavras, não façamos da oração esse grande exercício religioso onde nós pensamos que nós devemos estar em um certo lugar com certa postura e ser realmente espirituais. Vamos apenas nos certificar de incluirmos Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Contribuam para as necessidades do povo de Deus, compartilhando em suas necessidades e busquem a prática da hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Agora eu acho que nós chegamos a algumas das coisas mais difíceis de fazer na palavra. Quantos de vocês concordam com isso? Que ser gentil e abençoar as pessoas que magoaram você é talvez uma das coisas mais desafiadoras a se fazer. Porque cada vez que você tem que tomar uma decisão de fazê-lo, é uma decisão. Por favor, entenda, você nunca vai querer fazê-lo. Isso sempre será algo em que você deve tomar uma decisão de fazer. Abençoe aqueles que os perseguem, que são cruéis em sua atitude com vocês. Abençoem e não amaldiçoem a eles. Verso 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam altivos, esnobes, orgulhosos, excludentes, mas associem-se facilmente. Eu gostaria que isso não estivesse aqui. Associem-se facilmente a pessoas e coisas. Eu preferiria que todos se associassem e se adaptassem a mim. Você não gostou também, não é? Porque eu sempre tenho que ser aquele que tem que se adaptar para ser o que você quer que eu seja. Por que você não consegue se adaptar e fazer o que eu quero que faça? Mas é o que diz aqui? Prontamente, esteja pronto, seja rápido em associar-se e adaptar a si mesmo a pessoas e coisas. Agora, algumas pessoas, por seu temperamento, são um pouco mais adaptáveis do que outras pessoas. Uma das minhas filhas, posso ligar e dizer o que você vai fazer, ela vai dizer o que você precisa que eu faça, o que você quer que eu faça. Ela está sempre pronta para, a qualquer momento, fazer o que quer que seja que eu precise que ela faça. Ela é adaptável. Meu marido é muito assim também. Eu sou um pouco mais, eu tenho plano, não mexa no meu plano. É para aqui que estamos indo e é isso que vamos fazer. E por isso eu tenho que ser um pouco mais adaptável de propósito. Isso não vem super naturalmente para mim. E veja, a questão é, só porque algo não é fácil para nós, isso não significa que nós possamos deixar para lá e não precisamos fazê-lo. São áreas em que nós devemos dizer, Deus, eu sei como eu sou. Isso pode ser uma fraqueza para mim. Eu preciso da sua força nesta área. Todos nós seremos tentados. Cada um de nós será tentado. A Bíblia diz que a tentação ela vai vir. Mas nós devemos resistir à tentação. E nós fazemos isso orando regularmente
para que Deus nos faça fortes em nossas fraquezas. Quantos de vocês sabem quais são os seus pontos fracos? Se você não sabe, precisa ter uma reunião consigo. Quero dizer, é sério, eu penso que muitas vezes nós passamos muito tempo tentando localizar o que está errado com todos os outros. E nós realmente precisamos saber quais são as nossas fraquezas, não sob condenação, mas apenas para você conhecer a si mesmo. Se possível, na medida em que depender de você, viva em paz com todos os homens. Esse é realmente um dos meus versículos favoritos, porque aqui está a verdade. Eu não sou responsável pelo que qualquer outra pessoa faz, mas eu sou responsável pelo que eu faço. Vamos aceitar isso. Eu não sou responsável pelo que todos fazem, então eu sou responsável pelo que eu faço. E quer saber, isso vai parecer um pouco difícil, mas eu acho que Deus realmente está me mostrando que quando alguém maltrata a mim, minha reação para com eles é muito mais importante do que o que fizeram comigo. Porque cada um de nós ficará diante de Deus e dará conta de nossas vidas. E assim, eu não posso fazer nada sobre você, posso orar por você, mas só Deus pode mudar você. No entanto, eu preciso não apenas me concentrar no que há de errado com todos lá fora, eu preciso me concentrar em minha própria situação. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem o caminho aberto para a ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Em outras palavras, quando estamos dispostos a parar de tentar lidar com nossos inimigos, vamos lá. Então Deus vai lidar com nossos inimigos. E Ele vai pagá-los de volta por qualquer coisa injusta ou desonesta que tenham feito a nós. E eu sei que pode haver pessoas assistindo esse programa hoje e você teve alguns, ataques verbais feitos contra você e talvez tenha sido maltratado em seu trabalho, com alguma coisa acontecendo em sua vida em que você simplesmente sente que realmente não está sendo tratado da maneira correta, ou alguém agressivo realmente magoou você e não se importou com você. Mas deixa eu te dizer, Deus é seu defensor. E Ele é o único que pode retribuir você. As pessoas não podem devolver o que tiraram de você. Por tantos anos, porque meu pai abusou de mim, eu tentei cobrar isso de todas as pessoas. Veja, muitas vezes, se não podemos cobrar da pessoa que nos magoou, então nós deslocamos isso e começamos a tentar cobrar de todos os outros. E então, o meu pai magoou a mim. E então eu estava tentando cobrar do Dave. Deus teve que ensinar-me. O que aconteceu com você não é culpa do Dave. Pare de tentar levar isso para ele. Pare de tentar fazer com que todos os outros paguem. E confie em mim para te retribuir. Quando nós ficamos feridos, sempre há um sentimento lá. Alguém deve a mim. E então, se você não tem cuidado, você pode ficar realmente ressentido e pensar, bem, todos devem-me, mas na verdade eles não devem. A única pessoa que realmente lhe deve é a pessoa que magoou você, mas ela não pode te pagar de volta. Mas Deus pagará. Eu amo o jeito que a Bíblia diz que Deus é o nosso vingador e que Ele é um Deus de justiça. Isso significa que Ele sempre pega coisas erradas e as transforma em bem. Agora, eu percebo que às vezes Deus demora muito, muito nisso. Amém? É tipo, Deus, se você vai corrigir isso, quando vai ser, Deus? Bem, talvez quando nossa atitude for corrigida. Talvez quando a gente realmente perdoar e liberar a pessoa e deixarmos que ela vá. Uma coisa é certa, quando nós fazemos a parte que Deus nos pediu para fazer, Deus jamais deixará de fazer a parte que Ele prometeu a nós que fará. E eu certamente vi isso na minha vida. Deus, Ele defendeu a mim, Ele retribuiu a mim. Ele me deu muitas vezes mais pela infância que eu perdi. Então eu amo o versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam e dominem o mal com o bem. Para mim, esse é o que eu chamaria de um dos maiores segredos espirituais na palavra de Deus. Nossa tentação é: você me feriu, eu vou ferir de volta. Mas a palavra de Deus nos ensina exatamente o oposto. Você feriu a mim, eu vou abençoar você. E abençoar significa falar bem. Então vamos começar por aí. Se alguém te ferir, não precisa dar o seu carro, mas você pode começar por não falar mal deles e dizer a todos o que eles fizeram com você. Amém?
Certo, então espero que você tenha aprendido um pouco disso hoje. Nós não chegamos a 10 ou 12 lições em Romanos, mas certamente houve algo lá que ajudou você.